aveva quando aveva 15 anni, era un pezzo di galera, con le belle donne che buon maniera per poter cariziare, con le belle donne che buon maniera per poter cariziare. Quando aveva 18 anni, era un giovane stimato, e una bella donna so sta ingannato, delle belle donne non vado più, e una bella donna so sta ingannato, delle belle donne non vado più. Di una gamba mi fa male, e quell'altra mi son sordo, se guarisco di questo brutto male, delle belle donne non vado più, se guarisco di questo brutto male, delle belle donne non vado più. A che passi sono venuti a camminare con bastoncello, e così pian pian ben bello all'ospedale mi sono arrivato, e così pian pian ben bello all'ospedale mi sono arrivato. All'ospedale sono arrivato, c'era un letto preparato, e una bella donna so stai spurgato, il dottore mi ha visitato, e una bella donna so stai spurgato, il dottore mi ha visitato. Vada pian signor dottore, vada pian con la medicina, che la pietra la me rovina, il mercurio ne fa male, che la pietra la me rovina, il mercurio ne fa male. Meu nome é Méricles Roça, né? Mais conhecido como MEC, né? Pergunta aí, Méricles, poucos conhecem, mas MEC. Então hoje estou no cargo de secretário de Educação. A gente é secretário de Educação por um tempo, ninguém é, né? Ninguém é para ser. A gente está, tudo é passageiro. E hoje, então, eu respondo pela área de Educação, no qual, por coincidência, né? Quando foi criada a língua italiana no nosso município, eu era vereador na época do município, que foi a Lei 1210 de 97, a gente criou a lei no dia 10/11 de 97, e eu tive o privilégio, né, de criar essa lei como vereador na época do município, e quem diria que depois, né, de tantos anos, iria dar uma entrevista como o secretário da Educação do município de Siderópolis. Então hoje a gente tem em torno de 800 crianças que estudam a lei, né, italiana dentro do nosso município, com os professores habilitados, professores capacitados, professores com curso. E é uma satisfação ver todas as nossas crianças das nossas escolas, do primeiro ano ao 9º ano, todos, né, aprenderem a língua italiana no nosso município. Né, a valorização aqui é muito grande, como nós estávamos até conversando, né? Siderópolis tem uma cultura muito grande, né, na etnia italiana. Agradecer também a todas as etnias italianas do nosso município, né, que são muito fortes também. Estamos à disposição não só da cultura italiana, como secretário de todo o município, mas estamos aqui falando hoje um documentário sobre a disciplina de italiano nas escolas. E todas as crianças a gente conversa, pergunta quem gosta, quem não gosta, né? A maioria, ou quase 100%, são muito favoráveis, gostam muito da língua italiana, não tem nada contra, pelo contrário, como eu já falei. E pretendemos, né, que não pare por aqui, que está no nosso currículo, que entrou no currículo, né, em 97. Esperamos que até nossos netos e bisnetos, que essa língua, que essa tradição se mantenha no nosso município. Então, na época eu era até jovem, tinha 22, 23 anos, né? Fui um dos vereadores mais novos da história de Siderópolis, mas discutimos a importância, né,
A importância de ter uma língua, além da língua estrangeira, que era o inglês, que tem em todas as escolas, por que não a língua italiana no nosso município, já que o nosso italiano é descendente, né? Foram colonizados pelos italianos, no qual Marta Rossa Savarez, que veio da Itália, era minha bisavó, né? Ela era tanto parente de Savarez como Rossa, que é a minha mãe, Ângela Savarez Rossa, e o meu pai, Valdir Rossa. Então, Marta Rossa já veio da Itália, fundar Siderópolis. Então, a importância de nós criarmos essa língua, né? Como nós tínhamos muitas pessoas capacitadas para dar essas aulas, para lecionar, então a gente criou essa língua, uma língua estrangeira, como tem, dependendo a colonização de seus municípios, cada um com a sua língua, além do inglês. E nós, então, como a nossa população, a maioria, né, ou pelo menos mais da metade, são italianos, a gente então resolveu criar a língua italiana obrigatória no nosso currículo, na nossa rede municipal de Siderópolis. Sim, deu resultado como eu te falei no início, né? Eles gostam, a gente frequenta muitas escolas, estamos sempre, eu juntamente com o prefeito, com a minha equipe, a gente vai muito nas escolas, inclusive semana passada, no início do ano letivo, visitamos todas as escolas e a gente vai, quando é aula de italiano, eles recebem a gente mesmo em italiano, buongiorno, buonasera, então a gente vê a alegria das crianças em desejar um bom dia para nós todos, né? Nós chegando, eles falam em italiano, a gente pergunta o que vocês aprenderam, o que vocês sabem, e eles vão relatando as cores, os números. E é muito gratificante, sim. Lembrar, como eu te falei também no início, lembrar que a gente foi vereador na época e, graças a Deus, hoje esse documentário veio bem justamente como quando eu sou secretário de Educação, uma lei criada pela gente e hoje, né, colocada em prática há anos, mas na minha época como secretário, nesse momento. É gratificante, a gente fica bastante contente, ser lembrado, emocionado pelas nossas tradições, pela nossa cultura e está dando muito resultado, sim. E vai ter e vamos aprimorar mais. Esperamos a licenciatura em italiano, que na nossa região também não tem, né? A gente já foi atrás, porque não é só Siderópolis, tem alguns municípios vizinhos também que estão no currículo a língua italiana. Mas ainda não temos ainda um professor formado em licenciatura em italiano na nossa região. Mas, quem sabe lá na frente as nossas universidades não começam a disponibilizar também essa disciplina, essa licenciatura, né? Nessas outras línguas. Sair um pouco do inglês e do espanhol. Então, a gente tem apostilas, né? A gente tem os nossos dicionários também. E os professores também pesquisam bastante, né? Vão atrás Como eu falei, os nossos professores são muito capacitados, eles estudam bastante a língua, sim. Então, através de dicionário, através de entrevistas, né, fazem um trabalho em casa, entrevistam um vô, uma avó. Então, tem isso também, alguns trabalhos relatando, que a gente conversando com os professores, relato, foi feita a pesquisa, foi conversado, para conversar em casa, um pouco italiano, mas a nossa metodologia, o nosso planejamento, que Curitiba também é parceiro da gente, sempre mandando as apostilas, os dicionários, a parceria. Então, a gente tem bastante material para trabalhar a nossa língua italiana no município também. Sim, por exemplo, tu já sabe pelo menos o dia a dia, né? Como se defender. As palavras mais usadas no dia a dia no Brasil são as mais usadas na Itália, na França, na Europa, né? Então, o essencial. Isso ajuda, sim. Eu também tenho um irmão que está há 35 anos na Itália. E ele foi há 35 anos atrás, tu imagina. Hoje é fácil, mas... E ele foi para lá também com muita dificuldade. Não tinha hoje, às vezes, um simples bom dia, um simples boa tarde, um muito obrigado, né? Foi na cara e na coragem. Hoje não. Não vou dizer que eles vão sair daqui e já vão chegar lá falando italiano, mas vão ter uma noção. Principalmente os que são também descendentes italianos, que ouvem muito em casa, né? Eu aprendi o italiano, eu sei falar pouco italiano, mas 80% se tu conversar em italiano eu me defendo, eu sei o que tu está falando. Um pouco devido à convivência com meus tios, com meus pais, que eles falam muito italiano ainda. Na minha época que eu estudava, que eu estudei do 1º ao 8º ano na Escola José do Patrocínio, não tinha italiano na época, mas como eu falei, as irmãs da mãe, os irmãos do pai falavam muito italiano. Então, na nossa época, não tinha. E hoje, então, as nossas crianças podem ficar contentes, os nossos pais, nossos alunos, em ter mais uma língua estrangeira no nosso município, mais uma língua estrangeira da nossa região, do nosso dia a dia, do nosso viver. Como a gente cresceu, independente daqueles também que não são italianos, eles também conviveram na cidade de Itália, então aprenderam muito também. A gente tem muitos amigos na cidade de origem de outras
etnias, mas eles sabem o italiano, eles compreendem, eles não falam tão bem igual a gente, não entendem, mas eles se defendem também sim. Tem vários amigos de outras etnias, de outras nacionalidades, e eles entendem sim algumas palavras sim, devido à convivência no nosso município. Como falamos no início, foi colonizada por italiano, que era bem a língua. A mãe conta que a Marta Rosa Savariz, ela tinha que ficar embaixo de uma ponte, escondida, conversando italiano, porque não podia falar italiano. Mas ela gostava, ela era teimosa, ela se escondia e falava. Então tem todas essas histórias, né? E esse pessoal, essa gente, essa pessoal da foram criados nesse sistema, né? Falar italiano e era proibido, e né, época do militar, depois passou e Siderópolis está aí hoje com uma festa do colono muito forte. No ano passado também teve a edição da festa, iremos fazer também, agora em 2024. E a gente vê o sucesso que é, como eu falei, e não só italiano, sim para toda Siderópolis, para toda a região, para toda Santa Catarina. A nossa etnia, a nossa tradição no nosso município, a festa do colono, ela é muito forte, ela é muito lembrada, ela é muito prestigiada, é sucesso absoluto desde quando foi criada até hoje. Sim, com certeza, essas crianças, além de aprender a ensinar, elas vão em casa, elas sabem o que é um pilão, por exemplo, né? Que elas têm em casa, elas sabem o que é uma foice, uma enxada. Por quê? Porque além da nossa aula de italiano ensinar isso, eles tinham em casa, eles perguntavam. Então, claro, em casa ensinando é uma coisa e na escola o convívio é totalmente diferente, claro que é. Mas se não fosse a língua italiana, às vezes tendo em casa eles não saberiam. Porque a língua italiana aí te força a saber o que é isso em italiano e atrás. Na minha avó tem, no meu avô tem. E a belunense, né, imagina um papel muito importante no desenvolvimento do município, no desenvolvimento das nossas festas, das nossas tradições, das nossas datas comemorativas, de grande tamanho e importância para o nosso município. Hoje, né, que nós temos o nosso coral, né, o coral belunense, do grupo belunense, que eles passam no comércio, nas casas, em datas comemorativas, nas missas. A gente ouve muito e ouvia assim música em italiano na fita, antigamente era fita, né? Não era fácil arrumar uma fita em italiano, tu sabe? Mas a gente ouvia de um ou de outro, de um tio, de um pai, uma fita em italiano. Hoje é mais fácil, tu vai lá e compra o CD já se tornou mais fácil, né? Imagina hoje com o pendrive, tudo online, tu coloca no YouTube, tu coloca a música que tu quer ouvir, né? Mas já desde a época era difícil naqueles tempos, mas as vitrolos antigos contam, né? Que já ouviam música em italiano e música tradicional italiana e regional da nossa região, que era mais ligada a esse estilo, né, de música, já para essas pessoas descendentes de italiano. Eu fiz a minha faculdade na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc. Sou filho de agricultor, de comerciante, né? Meu pai Valdir Roça, minha mãe Ângela Savariz Roça, pai da Lara e da Ariana. Tenho 5 irmãos, somos em 6 irmãos, né? 4 mulheres e 2 homens. Estudei também do primeiro no 8º ano na Escola José do Patrocínio. Fui vereador no mandato de 97 a 2000, no qual nós criamos essa lei da obrigatoriedade do ensino de italiano nas nossas escolas municipais. E fui professor em algumas escolas do município, fui diretor da Escola de Educação Básica José do Patrocínio por 2 mandatos. Então temos bastante história para contar, né, o nosso currículo, e hoje estamos aí na educação, fazendo um trabalho para nossas crianças, para nossos adolescentes. Nós temos em torno de 1.400 crianças só na rede municipal, pois temos a rede estadual e a rede privada, né? Então é um compromisso muito grande, né? A educação do município passa pelas mãos da gente. A gente tem mais de 350 funcionários só na educação, professores, diretores, serventes, merendeiras, motoristas de ônibus, bolsistas, então psicólogos, fonoaudiólogos. Então uma secretaria muito grande, uma secretaria de muita responsabilidade, mas estamos aí, firme e forte, até dia 31 de dezembro de 2024, que é o nosso mandato. Esperamos entregar, né? Com muita honra, com muito compromisso, dedicação, com muitas conquistas que a gente desenvolveu nesses 4 anos, né? Então seria mais ou menos isso, né? Obrigado pelo convite, obrigado por ouvir a gente, né? As histórias são contadas, né? Depois que a gente vai vendo, as pessoas vão analisando, é ou não é, mas a gente tenta fazer o máximo possível, tudo que conversamos aqui, né? É história realmente
verdadeira, né? Esperamos que siga nossas filhas, nossos netos, e como eu falei, né? Que prossigam com esse trabalho, não só nós, como de vocês também, que é muito importante, né? A mídia, os documentários. Seria isso aí, muito obrigado.